O CAPS, hoje em dia, pelo que tá fracassado. Os CAPS não fracassaram. Os CAPS foram fracassados. O que é, a meu ver, diferente. E hoje, existe alguém normal nessa sociedade? Caetano, que de longe, de perto, ninguém é normal, né? De longe também não, mas enfim, de perto ninguém é normal. Alguns diriam que o normal é uma média estatística, né? Que tem o antes e que tem o depois. Tem o, eu não sei se eu posso dizer infranormal, quer dizer, abaixo do normal. O de antes e depois, numa curva, né? Você tem. A gente também precisa pensar, talvez, a normalidade definida pela lei. Quer dizer, aí os advogados sabem mais do que nós, da psicologia, que seria o que é normal, isto é, o que é admissível e o que não é admissível, o que é admitido e o que não é admitido em função da lei. E a lei, ela é uma construção que vem sempre depois do comportamento. Quer dizer, a lei vem regular aquilo que se reconhece, né? A lei não é anterior, a lei é sempre posterior. Então, as pessoas usavam maconha, por exemplo, nos anos 50, aqui no Nordeste, e isso era normal. Normal em que sentido? Em que as pessoas tinham como hábito, no sentido do costume, de usar a cannabis sativa no final do dia ou durante o dia, em determinadas circunstâncias, sem que aquilo destoasse do social e no social. Aquilo fazia parte da vida das pessoas. Bom, ocorre que no hemisfério norte se proíbe a maconha, todo mundo sabe que foi uma construção para, digamos, reconhecer pretos numa condição especial, isso nos Estados Unidos, particularmente em Orleans, e, portanto, persegui-los e controlá-los. Né? Então, a proibição da cannabis sativa, da produção, do comércio e do uso de maconha, que lá se chama marihuana, não foi em função dos efeitos da maconha sobre os organismos. Não foi porque a maconha produzisse essa ou aquela doença. Foi um ato político, foi um ato, foi uma proibição e, portanto, colocaram o consumo na dimensão do não possível legalmente, portanto, eu diria na anormalidade. Isso alcança o Brasil e nós, então, proibimos também aqui alguma coisa que alguns anos antes era perfeitamente admissível, eu diria normal, para voltar à expressão. E agora? Agora o uso de maconha não é permitido porque ela está numa lista de drogas, de plantas, a cannabis sativa. Proibido plantar, proibido colher, proibido armazenar, proibido vender, proibido dar. São 19 verbos proibindo, portanto, uma pessoa que use regularmente a maconha, ele está para a lei numa condição de anormalidade, quer dizer, ele está fora da lei, né? Que foi construída depois do uso, isso é que eu quero dizer. Então, digamos que a gente precisa pensar as múltiplas possibilidades de reconhecer essa normalidade, né? Então, nós temos de ver de que lugar nós estamos falando dessa normalidade. Estou pensando aqui, se você, por exemplo, pensar no produção de sofrimento, alguém que produz um ato, faz um ato que produza sofrimento para alguém, nós podemos dizer que isso não é normal. Aí não é mais a normalidade no sentido da lei, mas não é normal produzir sofrimento para alguém que não pediu esse sofrimento. Quer dizer, a dimensão de normalidade ganharia outra tonalidade. Então, eu acho que falar de normal e anormal é preciso sempre a gente pensar de que lugar eu estou falando, né? De que lugar eu estou me referindo a essa normalidade. Se nós fôssemos há alguns anos atrás, alguns lugares... Os manicômios são anormais, né?
E é normal que a pessoa portadora de sofrimento psíquico grave não seja colocada nesse lugar, seja asilada nesse lugar, excluída do social. Quer dizer, o que era anormal no passado, nós diríamos que hoje é que é o normal, reconhecendo a dimensão de dignidade da pessoa portadora de sofrimento psíquico, reconhecendo que aquela casa era o sanatório, o hospício, era o lugar de morte, não lugar de vida. Mas lá atrás, há 50 anos, aquilo era tido como lugar de vida. Hoje nós reconhecemos como lugar de morte. Barbacena matou 60 mil pessoas, né? O hospício de Barbacena. Ia para Barbacena todos os desviantes. Se tinha um comportamento sexual desviante, Barbacena. Se tinha um comportamento histriônico, Barbacena. Se era esquizofrênico, Barbacena. Se era um socialmente divergente da norma, Barbacena. E lá eles morreram, né? E finalmente foi fechado, e a reforma psiquiátrica vem exatamente dizer: estes lugares eram lugares de morte, não lugares de vida. Então aquilo que era normal hoje é um horror. Hoje, salvo alguns movimentos que ressurgem, que nós chamaríamos de retorno à manicomialização, que alguns psiquiatras defendem, por exemplo, hoje o normal é que nós pensemos no fechamento desses lugares de morte e que nós construamos lugares de vida. E aí entra os CAPs. Mas o CAPS, hoje em dia, pelo que está fracassado para o que deveria ser. Ainda bem que você usa a palavra deveria ser, porque os centros de atenção psicossocial foram concebidos e bem concebidos. Sim. Eu acho que é a solução. Atender. Agora O que aconteceu com os CAPs? Foram desmontados. A política de saúde no Brasil, os prefeitos, sobretudo, os secretários de saúde municipais, porque é onde estão os centros de atenção psicossocial, estão nos municípios, e o Estado estrangulou os CAPs. Não deu condições materiais, não deu condição humana, não manteve a formação das pessoas, não cuidou dos cuidadores. Quer dizer, aquilo que foi concebido, e eu repito, bem concebido para cuidar das pessoas portadoras de sofrimento psíquico como alternativa de vida, eles não foram devidamente sustentados pelo Estado. Então, o que nós temos hoje são centros de atenção psicossocial em Salvador, em Recife, em Belo Horizonte, condições que, evidentemente, não atendem à proposta inaugural dos centros de atenção psicossocial. Eles faltam material, falta pessoas, as pessoas que estão lá não têm supervisão, não têm formação continuada, quer dizer, há um fracasso dos centros de atenção psicossocial, não pela proposta, mas pela ausência de sustentação devida do poder público, municipal, estadual e federal. Porque se os CAPs estão pela municipalização sob a responsabilidade dos municípios, isso não retira do Estado a responsabilidade de apoiar uma atividade que está no município, como não retira da União a responsabilidade de apoiar os serviços que estão nos estados e que estão nos municípios. Então, isso que se diz, os CAPs fracassaram, os CAPs não fracassaram, a política fracassou. A política no sentido do governante, daquele que tem a responsabilidade de produzir, de sustentar, de dar condições de funcionamento, no caso aqui da saúde mental, ao centro de atenção psicossocial. Então eu digo que os CAPs não fracassaram, os CAPs foram fracassados, o que é, a meu ver, diferente. As secretarias de atenção social, de proteção social, chamem como quiser, não têm funcionado, a meu ver. Elas não têm produzido o efeito que essas secretarias deveriam produzir. Quer dizer, elas não estão inseridas na rua como deveriam. Eu posso lhe dizer uma coisa que é um absurdo, mas as secretarias de proteção social, de atenção social, não dialogam com a secretaria de saúde no mesmo município. Como é que pode funcionar
Quer dizer, como é que a saúde pode funcionar se ela não dialoga com o social e o social não dialoga com a saúde? Quer dizer, ficamos nisso que estamos, as pessoas sofrendo, reconhecendo e dizendo o tempo todo que a saúde não funciona, que o social não funciona. Por exemplo, nós estamos aí com uma encrenca com os cigarros eletrônicos. O pessoal, a Anvisa proibiu. Eu digo, proibir é abrir mais o espaço para o tráfico. A questão não é proibir, a questão é regular o consumo. É regular. Por exemplo, ninguém mais fuma em avião. Maravilha, eu tenho uma idade que eu sofria dentro de um avião como o diabo. Porque eu viajei com todo mundo fumando, depois eu viajei fumando no fundo, e felizmente agora eu viajo sem tabaco no carro. Ninguém fuma mais em shopping, ninguém fuma mais em restaurantes. Quer dizer, quando você regula, o cara quer fumar, ele vai lá para a rua, né? Fazer para os fumódromos, como as pessoas dizem. Então, a questão não é proibir, a questão é regular e fiscalizar. E com relação ao cinto de segurança, ninguém usava. Hoje em dia, ninguém anda no carro no Brasil, em qualquer lugar que você vá, sem cinto de segurança. Uso de capacete, os caras morrem, mas não é por falta de capacete. Eles morrem porque eles fazem coisas, os motociclistas, os boys, eles morrem porque eles não respeitam o sinal, eles não respeitam a direita nem a esquerda, mas todos usam capacete. Você não vê um sem capacete. Alguns até usam capacete para assaltar, porque não é a cara, mas todo mundo usa capacete. Entendeu? Quer dizer, a imposição, a fiscalização, porque andar sem capacete, o cara parava a moto, tomava a moto e todo mundo passou a usar. Então a questão não é proibir, a questão é regular e fiscalizar. Regular. Regular significa dizer como pode, como não pode. Para regular precisa ser legal. Você não pode regular a ilegalidade, a não ser pela própria ilegalidade. A regulação é ilegalidade. Mas isso cria um mercado incontrolável, o tráfico, que é o que nós temos com as drogas. Essa ilegalidade impõe um tráfico incontrolável. E aí as pessoas me dizem, você quer legalizar para liberar geral? Eu digo, liberar geral é agora. Agora que não tem regulação nenhuma, agora que é liberado. Então, minha posição de legalizar é para regular, para limitar produção, venda, consumo, que foi o que o Uruguai fez e que metade dos Estados Unidos já fez. E que o Brasil não vai fazer pelos próximos anos, porque nós temos um parlamento que demonizou a droga, novamente, como foi nos anos 50 e 60. Então nós estamos de volta à demonização. Você não pode falar em regulação no Brasil, você só pode falar em ilegalidade. Agora, qual é a consequência? Aumento das comunidades terapêuticas, que é quem está de braços abertos para salvar os dependentes. Quer dizer, é fazer gol contra. O mundo inteiro, no Brasil, está fazendo gol contra. O presidente do Senado sustenta a proposta de um deputado, que eu não sei o nome dele, não sei se eu vou decorar, vou gastar meu tempo. O cara propõe modificar a Constituição brasileira no artigo dos mais sérios, que é o dos direitos do cidadão. Incluir aí o crime, criminalizar o porte de qualquer produto tido como proibido na lei. Quer dizer, na Constituição, quer dizer, não tem escapatória. Se você tiver um cigarrinho de maconha, constitucionalmente, que é o que caracteriza um Estado, é a sua Constituição. Quer dizer, o cara está aí, estamos batendo na trave, porque se a Câmara dos Deputados aprovar, nós teremos uma mudança de Constituição, incluindo no mundo, eu acho que talvez as Filipinas, esses países que são hiper, mega power totalitários, o porte de drogas leva à morte, fuzilar o sujeito. Mas é isso? Isso resolve o problema? A morte é a solução? Lá vou eu voltar para a educação. Eu estou convencido de que nossos governantes não são pessoas educadas. No próximo podcast a gente podia falar mais sobre educação, né? O que você acha? Pode, acho que poderia, porque eu acho que é fundamental e a gente pensar em que educação não é só frequentar uma escola e aprender a ler e escrever. Eu acho que a educação aqui é no sentido de reconhecer o outro, de reconhecer o outro e ser reconhecido no reconhecimento desse outro.
Quer dizer, o outro que me reconhece, eu me reconheço nesse reconhecimento. Mestre, É isso. vamos finalizar hoje por aqui e vamos deixar esse gostinho de quero mais aí para o próximo episódio, para a gente falar sobre educação. Então, se você que está nos assistindo curtiu, de fato curta, compartilhe, comente, né? Vai ser muito importante para a gente essa sua interação.